Boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda parte do seminário. Eu gostaria de apresentar as nossas duas convidadas. Adélia Borges é crítica e historiadora de design e artesanato e curadora. É autora de mais de uma dezena de livros, entre eles Design mais Artesanato, O Caminho Brasileiro. Entre 2003 e 2007, foi diretora do Museu da Casa Brasileira em São Paulo, jornalista formada pela Universidade de São Paulo em 1973, é colaboradora de várias publicações, com textos publicados em 7 línguas. Fez curadoria de mais de 40 exposições no Brasil e no exterior. No momento, integra a comissão curatorial da London Design Biennial. Heloísa Buarque de Holanda é professora emérita de Teoria Crítica da Cultura na Escola de Comunicação e coordenadora de programas avançados de cultura contemporânea na Faculdade de Letras, ambos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve o projeto Universidade das Quebradas, baseado no conceito de ecologia dos saberes. Atualmente, seu foco principal são as questões relativas ao cruzamento da tecnologia, cultura e desenvolvimento. É autora de muitos livros, entre eles 26 Poetas Hoje e Feminismo como Crítica da Cultura. Eu convido a Adélia Borges ao púlpito para começar essa segunda mesa. Boa tarde a todos. Difícil tarefa, depois do almoço, daquele soninho, até na gente, mas espero manter a atenção de vocês. E, ao contrário dos palestrantes da manhã, eu não sou uma profunda conhecedora da obra da Lina Bardi, sou, sim, uma profunda admiradora, e também não sou uma acadêmica. Então, acho que minha contribuição será de uma outra natureza. Eu queria começar falando da importância e do alcance dessa ação do MASP. Primeiro, daquilo que o Adriano falou, eu queria cumprimentar o Adriano, não sei se ele está aqui, cumprimentar o Adriano por todas essas coisas que ele tem feito desde que assumiu a direção do MASP, entre elas, o que me parece da maior importância, não só a reedição dessa exposição, que será em agosto do ano que vem, mas isso que já acontece no mês que vem, que é colocar na Pinacoteca do MASP, ao lado dessa coleção, com uma visão eurocêntrica tão forte, tão importante para a América Latina, e com nomes tão consagrados da arte, com A maiúsculo, se é que existe essa distinção, colocar os nomes que ele falou que está colocando ao lado, sem distinção de hierarquia. Então, queria cumprimentar o Adriano por essa decisão, por essa forma como ele vem conduzindo a direção artística do MASP. E eu queria começar pedindo a bênção de algumas pessoas. Eu sou mineira do interior, e lá se tem esse costume, né? Nem é bênção, se fala benção. E eu queria começar pedindo a bênção, e aí mostrar, para pedir a bênção, numa exposição que eu fiz, chamada Puras Misturas, eu demorei 160 metros lineares, 80 de um lado, de uma linha do tempo, e 80 de outro lado, em que a gente começou retomando uma ação seminal da valorização das culturas do povo, que foi empreendida pelo Mário de Andrade em 1938, quando ele era o primeiro secretário de Cultura do município, e empreendeu a missão de pesquisas folclóricas. 47, essa exposição, essa linha é muito grande, eu só vou citar algumas coisinhas aqui para não me repetir também, e não é o caso. Mas essa exposição que houve no MASP em 49, a qual o Adriano se referiu, sobre cerâmica, ela foi precedida, e parece que foi inspirada, ou quase igual, a exposição Cerâmica Popular Pernambucana, organizada pelo Augusto Rodrigues no Rio, que foi a primeira vez que se tira a cerâmica das feiras lá do interior do Nordeste para um espaço em que essa cerâmica seria reconhecida como uma obra com qualidade estética. Então, cada qual à sua maneira, muitos nos precederam, né? O Mário certamente será abordado pela Flávia, e aí nós temos os grandes nomes que valorizaram as culturas do nosso povo, como Darcy Ribeiro, a visão dos folcloristas, com Rossini Tavares de Lima, Cecília Meireles e tantos nomes, que
fizeram uma grande exposição no Parque Ibirapuera em 1954. Nessa linha do tempo, eu me demorava, eu e a equipe curatorial, né, toda, na Exposição Bahia, no Solar do União, movimento de cultura popular em Recife, muito ligado a uma movimentação de esquerda, Museu do Folclore, vários museus do folclore no Rio de Janeiro, Theo Brandão, em Maceió. Muito importante, uma visão que eu acho que deveria ser rediscutida cada vez mais por nós, a proposta que o Mário Pedrosa fez, quando houve o incêndio no Mando Rio, de criar um Museu das Origens. Aí o Gilberto Freire com o Museu do Homem do Nordeste, a Lélia Coelho Frota com essa grande, maravilhosa exposição no Grand Palais, em Paris, sobre Brasil, arte popular hoje. Museu da Casa do Pontal, grande exposição Viva o Povo Brasileiro no Mando Rio, em 92. Toda a concepção do Dragão do Mar, em Fortaleza, mostra do redescobrimento, que deu um lugar privilegiado para o módulo popular, o módulo arqueológico, o módulo da cultura afro, etc. E a gente terminava a linha do tempo falando de uma coisa muito bacana que está acontecendo hoje, que são os museus comunitários que vêm sendo criados país afora, seja nas favelas, seja um museu longínquo lá no Oiapoque, criado pelos povos indígenas do Oiapoque, no Amapá. E a gente terminava, aí sim, falando dessa pujança da cultura do povo hoje, que é a cultura da periferia, que minha companheira de mesa, Heloísa Buarque de Holanda, tem liderado ações nessa frente, e que a gente ali só pontuou uma ou outra, e a gente deu um nome nesse módulo de É Nós na Fita. Então, tudo isso só para referenciar. Claro que cada um tem o seu quadro de valores, são visões, muitas vezes, em oposição, então, mas eu só quis pontuar alguns nomes para a gente reconhecer essas pessoas que vieram antes da gente, e aqui estão poucos nomes, muito menos do que estava lá nessa apresentação. Bom, o nome do seminário é o nome do Seminário A Mão do Povo, 1969-2016. Eu gostaria, não sei, eu estava conversando com o Tomás na hora do almoço, o que vai acontecer se vocês vão, se os curadores vão ou não, pegar o que aconteceu desde então nas culturas do povo, o que a mão do povo brasileiro vem fazendo desde então. E eu gostaria muito que sim, que vocês entrassem nesse período, porque eu tenho viajado muito país afora, e eu acho que a cultura do povo, as culturas do povo brasileiro estão com muita força, estão em transformação. Eu não acredito numa visão, como a Lina também não acreditava, nessa visão petrificada de uma coisa congelada no tempo, que é a visão dos folcloristas, mas eu acredito numa dinâmica da cultura. Nós estamos em transformação. Então, esse, por exemplo, é um artesão que eu conheci em São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, no Amazonas. Ele se chama Duda. A mesma cestaria que seus ancestrais faziam apenas em cestos para consumo próprio, ele continua fazendo em cestas, mas também está fazendo um colar maravilhoso como esse. Um jovem, o artesanato é uma atividade predominantemente feminina, mas a gente vê hoje homens jovens também se dedicando ao artesanato. Essa é uma outra garota que eu conheci há uns 2 anos, na Ilha do Ferro, no interior de Alagoas, com 16 anos, bordando o bordado Boa Noite, que só existe lá, e que tem uma comunidade enorme lá, de mulheres, fazendo esse bordado. Então, como eu disse, é uma cultura em transformação. Saem as penas, porque estão proibidas, se faz o cocar, os caiapó fazem o cocar, com os canudinhos de plástico. Esse é um objeto muito simbólico para mim. Bom, mas agora sim, entrando no meu tema, né, que das fronteiras que se interpenetram, das fronteiras, o tema é Fronteiras em Questão, e aí, quando o Adriano, a Thaís me chamaram,
eu pensei muito, né, sugerir de falar sobre algumas coisas que eu tenho feito nessa área, e eu gosto muito dessa frase da Lélia Coelho Frota, que ela falava que as fronteiras entre o dito popular e o dito erudito no Brasil são ondulantes, que são movimentos cíclicos em que, muitas vezes, o erudito bebe no popular e, muitas vezes, também, o popular bebe no erudito. E eu gosto muito dessa frase e acho também que a prática da Lina sempre foi uma prática de desconsiderar, por exemplo, na exposição, eu, infelizmente, não vi a exposição Viva o Povo Brasileiro, mas vi a exposição do Design no Brasil, no Sesc Pompeia. Ela colocou no mesmo patamar uma geladeira e um candeeiro, né? Então, a mim, na minha prática cultural, o que me interessa, na minha prática curatorial, né, o que me interessa mais não é tanto o que separa arte e artesanato, especialmente design, que design, sim, é a minha área de atuação, mas me interessa mais o que une. Então, desde as primeiras exposições que eu fiz, eu vejo meio sem distinção. Então, nessa exposição Novos Alquimistas, que eu fiz no Itaú Cultural em 99, eu juntei cinzeiros feitos com lata de refrigerante descartadas, comprados numa esquina por um vendedor ambulante em São Paulo, até um vestido do Lino Vila Ventura, que também faz uso do reciclado, né? Essa exposição falava dessa coisa da transformação dos materiais banais em objetos com design muito super bem resolvido, que é uma prática já centenária, uma prática muito antiga dos povos, uma prática do povo brasileiro, né? Então, a gente misturava materiais, autorias. Essa exposição que eu fiz para a inauguração do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, eu fiz uma linha do tempo de um centenário, né, 100 anos da evolução da cadeira no Brasil, em que eu começava com Joaquim Tenreiro, começava com a cadeira patente, o início da industrialização, e, no decorrer do caminho, eu misturava Fernando Rodrigues, artesão dessa mesma Ilha do Ferro, que é um lugar pelo qual eu tenho uma grande predileção, e que eu acho uma cadeira em bancos super bem resolvidos, esses bancos, essa cadeira do Fernando Rodrigues, e que eu também colocava no mesmo patamar que os irmãos Campana, que o Sérgio Rodrigues, etc. Quando eu fui diretora do Museu da Casa Brasileira, durante 4 anos, eu procurei fazer uma reversão do olhar. Nesse momento, o olhar todo do design brasileiro estava muito ligado às tais tendências e famigeradas tendências ditadas, por exemplo, pelo Salão do Móvel de Milão. E eu propus uma gestão em que a gente focalizava o design vernacular brasileiro, junto com outros. Então, tivemos exposições de Carlos Mota, de Cláudia Moreira Salles, etc., mas tivemos exposições como essa, do Renato Imbroise, essa não foi curadoria minha, foi do próprio Renato Imbroise, e trouxe, por exemplo, os carrinhos de café, os carrinhos em que se vê o design popular da Bahia, que tinha sido objeto de uma pesquisa fantástica de uma ONG chamada Cipó, depois transformada em Oicabum, em Salvador. Agora, na minha prática, eu acho que o desafio maior que eu tive nessa questão, quando a gente fala da mão do povo, foi quando o Carlos Augusto Calil, então secretário municipal de Cultura, me chamou para conceber uma nova instituição em São Paulo para ocupar o que era o antigo prédio da Prodan, no Parque Ibirapuera. Ele estava intimado pelo Ministério Público para dar um destino para a coleção Rossini Tavares de Lima, que tinha ocupado, depois daquela célebre exposição no Centenário de São Paulo, em 1954, tinha sido transferida para a OCA, dividindo o espaço da OCA com o Museu da Aeronáutica. Para a Mostra do Redescobrimento,
o acervo Rossini foi esvaziado de lá, foi tirado de lá, e nunca mais teve um destino. E o Ministério Público queria queria que a prefeitura se encarregasse desse acervo. Acho que, com base nessa gestão que o Calil tinha observado, que eu tinha feito no Museu da Casa Brasileira, ele me chamou para conceber essa instituição, para a qual eu chamei uma equipe, com a participação de, entre outros, Cristiana Barreto, Maria Lúcia Montes, Marcelo Manzatti e outras pessoas. E a gente concebeu uma instituição que ressignificava aquele acervo que tinha sido coletado com base numa visão folclórica, ressignificava dentro de premissas contemporâneas. E eu não vou me demorar aqui, porque é um projeto e tanto, de muito tempo e tudo, mas eu vou resumir a missão que a gente gerou para esse pavilhão, que seria pesquisar, registrar, salvaguardar e difundir a diversidade cultural brasileira, contribuindo para o diálogo entre as diferentes culturas e para o reconhecimento do valor do patrimônio material e imaterial das culturas do povo. Para anunciar essa instituição, que não chegou a ser criada como uma instituição nos quadros, e sempre com muitas dificuldades de recursos, a gente fez, o Calil chamou para a gente fazer um aperitivo do que seria essa instituição, e aí nós concebemos essa exposição chamada Puras Misturas. Puras Misturas é uma expressão... Já? Bom, eu vou pular bastante aqui, porque, só fazendo referência aqui ao Durval, que falou se é misturado não é puro, ele fez uma referência a isso, e nós fizemos uma exposição que começava com mestre Guarani, Carranca, ia para Bispo do Rosário, ia para Véio, e para artistas contemporâneos, Luiz Hermano, conduzindo a gente a um diálogo entre como é que a gente estava vendo o diálogo entre erudito e popular no Brasil, por exemplo, das colunas do Alvorada sendo ressignificadas por uma leitura popular, etc. Aqui, essa exposição eu fiz numa galeria bastante vanguardista de design de Amsterdã, que me chamou para expor essa coleção de bancos, que mistura bancos indígenas, populares e eruditos, exatamente no mesmo patamar, sem distinção de que um é melhor que o outro, em que a gente mistura desde um banco anônimo como esse, a um banco que tem um significado enorme para a história do design brasileiro, como esse do Sérgio Rodrigues, ou aos maravilhosos bancos indígenas que a gente tem sendo feitos hoje no Brasil. A exposição teve muito sucesso, depois foi para outras cidades, né? E o que eu acho interessante é falar dessa exposição na Europa, quando a Europa já está mudando para uma visão de multiplicidade de fluxos culturais, e a gente, aqui no Brasil, ainda predomina muito uma visão eurocêntrica. Enfim, depois apresentei essa coleção de design popular que a gente adquiriu para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, em que a gente trazia desde coisas moda da periferia da cidade, grafismos país afora, e mobiliário popular por várias regiões do Brasil, e essas peças hoje constituem o acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras. O foco da confecção dessa coleção pública foi o que o Aloysio Magalhães falava, da capacidade de invenção como uma estratégia de sobrevivência do povo brasileiro, que eu acho que é um conceito muito interessante, que talvez a gente possa remeter a ele quando a gente fala de artesanato e de pré-artesanato. Se o artesanato brasileiro não tem as corporações de ofícios, como a gente encontra na Europa, a gente tem o artesanato, essa coisa que é uma estratégia de sobrevivência de pegar o que está à mão e transformar. Transformar atendendo não só plenamente às funções daquele objeto, mas com uma poesia incrível que a gente encontra em vários desses objetos. Essa é a minha exposição mais recente, que é basicamente a mesma coisa, juntar, no caso aqui, cerâmica contemporânea, de artistas eruditos, indígenas e populares.
Então, em resumo, eu acho que a minha trajetória ela se baseia numa visão não hierarquizada da cultura. E hoje a Carol pergunta, né, de manhã, como essa produção artesanal se dá hoje. É sobre isso que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Eu tenho visitado muitas comunidades, país afora, ou nas periferias das cidades. Esse é um livro que eu escrevi em português, que teve uma versão em inglês. Esse livro me levou para falar em vários países, porque o que está acontecendo hoje no Brasil, no campo do artesanato, tem coisas muito boas acontecendo, e são coisas que eu tenho... tem provocado muito interesse. Por exemplo, o Museu da Dinamarca, Museu de Design da Dinamarca, me chamando para falar sobre isso, que é uma vertente que tem acontecido só na América Latina e na África hoje. Então, tenho feito textos para a imprensa sobre isso também. Isso foi por uma revista da África do Sul. E tem se falado muito, está havendo um mantra hoje em várias dessas instituições, e esse mantra é que o futuro é feito à mão. Várias publicações trabalhando esse tema, do futuro é feito à mão, né? E a próxima exposição que eu vou fazer é uma exposição que vai inaugurar o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que o Sebrae está abrindo na Praça Tiradentes, em prédios históricos do Rio de Janeiro. A inauguração é em março de 2016, e essa exposição vai mostrar artesanato dos 27 estados brasileiros. É mais ou menos a ideia do Aloysio Magalhães, do Centro Nacional de Referência Cultural, que ele criou nos anos 70, revisitada hoje, né? Eu queria só falar que o desprezo está até no próprio dicionário, né? Artesanal disse das coisas feitas sem muita sofisticação. Artesanato é o que apresenta feitura grosseira. Há uma aceitação do popular e do indígena, desde que mediado por nomes do establishment, que é uma coisa que a gente estava discutindo até na hora do almoço. Eu tenho uma coluna na Bambu, em que eu escrevi sobre isso, né? E eu acho que a gente poderia discutir aqui essa questão, a intencionalidade de um artista, de um designer, de um artesão, é determinante na avaliação de sua obra. A obra de um bispo do Rosário é menor porque não houve intenção, né? Bom, se acabou, acho que eu vou deixar, mas eu queria só dizer uma coisa. Eu teria muito a falar, eu queria até sugerir um seminário só sobre mão. É um assunto que me interessa muito, e quando essa instituição foi criada, alguns queriam denominar de a mão do povo brasileiro, justamente. E houve uma grita muito grande de muitas pessoas dizendo assim, que o povo pode ter no máximo mão, habilidade, e que a cabeça, o pensamento, cabe aos intelectuais. Essa oposição entre o homem que faz e o homem que pensa, que o Durval já historicamente fez referência a ela e tudo. Por isso que nos meus textos, quando eu falo em artesanato, ou em coisa feita à mão, eu falo muito sempre de inteligência criativa, além de falar da mão. E eu acho que hoje um movimento internacional muito forte que está acontecendo no mundo todo é o movimento dos makers, que traz novas luzes para a gente analisar essa questão do pensar e do fazer na sociedade contemporânea. Obrigada, gente. Muito obrigado, Adélia. Boa tarde. Queria agradecer o convite do Adriano, da Lília, do MASP, e dizer que eu estou muito feliz, porque essa manhã, e agora também com a Adélia, tem um antes, né? Bom, eu acho que é fundamental que eu diga como é que eu cheguei nesse assunto, porque eu sou uma professora de literatura, nada a ver. Mas, geralmente, a minha preocupação acadêmica é estudar tendências, de preferência microtendência, quando a coisa começa a se configurar. Foi assim que eu trabalhei. Nos anos 70, contra a cultura no Brasil, com a ditadura, e por aí foi. Vida fora, eu tenho trabalhado sempre aquilo que se apresenta como lá no horizonte remoto. E, na década de 90, eu comecei a ler, porque eu leio jornal com uma tesoura. Eu vou cortando assim, depois eu faço meu objeto de estudo.
vendo os sinais que aparecem. E o que a imprensa estava refletindo de periferia e digital era uma barbaridade. Cada vez mais se configurava aquela notícia sobre a periferia. Periferia vem, depois, em 93, teve 2 chacinas no Rio de Janeiro, aí fundou-se, começou a cultura da periferia. Vou passar batido por isso, porque é uma história que, não sei se vem ao caso aqui. O que eu quero trazer para vocês é uma dificuldade de encarar esse assunto que eu tive, que acho que eu posso compartilhar melhor com vocês em 20 minutos. E a minha relação com o povo foi sempre uma relação, e com a cultura do povo foi sempre uma relação pedagógica. A gente ia para a favela para ensinar, para levar a cultura do centro para a favela, para levar literatura, para levar teatro, para levar, enfim. Tentava fazer uma adaptação ali, o Ferreira Goulart fazia um cordel, mas é um cordel que estruturalmente não é um cordel, quer dizer, você usava a forma para passar melhor, era um recipiente. Mas, basicamente, era uma atitude pedagógica. E hoje, quando eu comecei a me aproximar da periferia, eu percebi que, se eu fosse pedagógica, me botavam na rua em 5 minutos, que ali tinha uma coisa muito nova. Em vez de ser a mão do povo, ali tinha a voz do povo. Eu acho que a mão não estava mais em questão na virada desse século. Eles queriam ter voz. Não era nem se era inteligência ou se era manual. Eu acho que essa dicotomia aí estava ultrapassada. E por isso é que eu não podia falar, porque a voz era reivindicada em alto e bom som. Então, isso dava uma relação bem complicada. E eu também tenho que explicar que eu trabalho com exposições, eu faço exposições, mas eu não sou curadora. Exposição, para mim, é um laboratório para entender uma coisa que eu não estou entendendo. Eu já fiz milhares de exposições. Fiz uma chamada Blux, que era para eu entender o que era digital com a palavra, e a interseção de digital com a palavra. Eu vou fazendo essas exposições, que é o melhor lugar, porque quando a gente escreve um texto, a gente pode ser enganosa, né? Você vai passando e vai defendendo sua coisa. Mas quando você tem que botar no espaço, ou você pensa antes, ou você não consegue projetar no espaço. Então, é uma situação bem ardilosa para o intelectual, principalmente se ele não é curador, né? Então, eu resolvi começar esse assunto com a periferia, que eu estava disposta a estudar. Eu sabia que eu ia terminar com literatura de periferia. Por isso que eu estou dizendo que a questão da palavra, da voz, é central, e do poder da palavra, né? Não é mais nem da imagem, da arte, da cultura, não é isso. Eles querem ter a palavra. Isso, a parte literária, mostra muito os saraus, o boom dos saraus, mas eu não vou entrar nisso. Vamos para a estética da periferia. Então, a primeira ação que eu tive eu trabalho muito com Gringo Cardia, e nós resolvemos juntos fazer uma exposição chamada A Estética da Periferia, no singular, o que já era um problema, porque são as estéticas das periferias e por aí vai. Mas, enfim, nesse caso a gente fez a estética da periferia porque a gente estava tentando criar um protótipo para poder se aproximar dessa cultura. Muito difícil você chegar perto. Olha que eu era useira e vezeira nos anos 60, de chegar na favela com teatro, com cinema, com diabo. Totalmente confortável. Nessa situação atual da cultura da periferia, é um desconforto total. Você não sabe aonde está e com quem está falando e o que você pode falar, o que você pode oferecer. Porque, realmente, a tomada da voz é o projeto principal da periferia hoje. E, então, nós chegamos e fizemos juntos uma exposição e pensamos um protótipo. Eu trouxe isso aqui, essa imagem primeira, que é que eu acho mais incrível, quer dizer, esses cortes de cabelo. E eu lembrei, porque a Adélia acabou de falar dos modelos de Alvorada, né? Várias leituras do Alvorada. O último negão que eu vi com cabelo raspado era com Alvorada aqui, acredita? Era o Palácio da Alvorada no cabelo, era sensacional. Bom, então a gente resolveu fazer um protótipo e reunimos eu, Gringo Cardia e o Gog, que é um rapper de Brasília, que era para ter 3 entradas, né? Para lá? Então a gente começou por uma hipótese. A gente foi procurar saber o que era favela, para a gente poder entrar ali. E é interessante que favela, eu já vi encarregada, né? Favela é um problema que a gente tem que solucionar. Não tivesse o DNA dos anos 60. Então, a favela era uma questão, era um problema, era um quisto da cidade que deveria ser tratado e resolvido. Mas, quando você chega lá, você vê que não é isso. Então, a gente construiu uma hipótese. O que será a favela? A gente sentou lá, eu convivi muito, como se fosse uma antropóloga, com as comunidades,
E eu percebi que as periferias não são estáticas. As periferias, o melhor nome que eu posso dar para a favela e periferia seria cidade de chegada. Porque o que tem de imigrantes, ou você tem pouca raiz na favela, pouca raiz, pouca gente famílias que nasceram, tipo os quilombos, que você ainda preserva na zona oeste do Rio, etc. Não é raiz, é um lugar, é um laboratório de imigrantes, basicamente imigrantes. E o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que o cara sai, vou fazer uma homenagem para o Durval, a gente sai de Campina Grande, o cara sai de Campina Grande e porque sem emprego, ele vai para a cidade. Ele vai para a cidade, ele não tem onde morar. Então, ele vai para uma favela. Quando ele chega na favela, ele vai procurar uma renda. Então, ele vai trabalhar no centro. Aí, ele trabalha no centro, onde ele tem contato com a cultura do centro. Seja ele pedreiro, seja ele empregado doméstico, seja o que for. Mas, por exemplo, no caso das empregadas domésticas, ela passa o dia inteiro assim, muito misturada e muito absorvendo a cultura da casa onde ela está trabalhando, ou do centro, do ponto da cidade onde o pedreiro, etc., está trabalhando. Então, você volta para a favela impregnado daqueles sinais do centro. Aí, você chega lá, é um laboratório, é uma coisa efervescente, é uma loucura uma favela. Você não consegue se situar culturalmente, dada a diversidade e a fermentação que tem. Mas o que acontece? Quando o cara pega esse dinheiro que ele recebeu do centro, ele manda de volta para a mãe que ficou na Paraíba. Então, você tem o que na favela, na realidade, você tem um fluxo total e contínuo cultural e econômico também. Cultural, econômico, político, social. É uma coisa tão fascinante, porque você tem uma correnteza entre o lugar de saída, o lugar de trabalho, metabolizando tudo isso na favela. Então, o que eu botei ali? Isso a periferia hoje é praticamente uma classe média, né, nas grandes cidades, pelo menos. E e tem um potencial absurdo, econômico, de inovação. Isso é que eu queria falar. Tem um potencial de inovação muito incrível. Você tem novos valores, você chega perto, você tem novos valores, você tem novas estéticas, você tem novas formas de trabalho. O tal trabalho informal, que a gente tanto quer arrumar na favela, ele é de uma criatividade inacreditável. O que tem de modelo de negócio novo dentro de uma favela, eu fiz um estudo de lan house nas favelas, é muito inacreditável, porque realmente são modelos de recibo, é todo um modelo econômico ali, um novo modelo de negócio, que é criado ali para a sobrevivência. A questão da solidariedade, a questão da economia, a questão da solidariedade, dessas redes horizontais que são criadas para a sobrevivência e para a troca, que é uma coisa que é muito importante, seria muito importante no mundo hoje, né? Organização geral, eles são criados em movimento permanente. E você vai ver que, por exemplo, esse Doug Sanders, ele é um economista, e ele diz que a periferia é o novo centro do mundo. Partindo de um economista, isso chama um pouco de atenção, né? Porque a nova economia vai sair dali. Então, o que a gente começou a procurar foi que estética é essa que é feita de fluxos. Então, a gente pode perceber, eu vou passar meio rápido para não ter que interromper. A gente vai ver que a estética da periferia não é uma estética de gueto. Aquela favela não está fechada e não é autogerida e nem é formatada, digamos. Ela não é uma estética local, não tem traço mínimo. Se eu voltar para aquela moça, diante você vai ver que não é uma estética local. É uma estética que comporta o centro, a raiz de onde saiu e o laboratório onde está sendo formado. E não é uma estética de raiz, né? A estética da periferia é fluxo. Isso é que eu acho mais importante que a gente entenda. Eu chamei de fluxo, mas hoje eu chamaria de correnteza, porque eu continuo andando, muito convivendo e fazendo estágio dentro da periferia, e a rapidez da evolução dessa estética e dessa cultura é muito, muito rápida. Ela é movimento, ela é articulação. Essa questão da articulação também é muito importante, porque a Adélia também apontou essa coisa da cultura do povo beber na de elite e da elite beber na do povo. Aqui você já tem na periferia, que é um laboratório, você já tem uma articulação mais clara
Isso articula com aquilo. Fica bem claro, é uma negociação e troca entre várias estéticas e vários horários. Isso em mudança contínua. Então, nós resolvemos fazer essa exposição, cujo objeto era arte, design, música, novas modas, comportamento, literatura e arquitetura sustentável do Rio de Janeiro, né? Então, arte, novas identidades de rua. Aí fomos para... Quer dizer, eu não vou parar nas imagens mais, não. Mas é importante a gente ver o grau de articulação cultural que tem numa imagem dessa. Tem alguns grafites que são fundamentalmente japoneses, que é uma influência grande na periferia, por causa dos como é que é o nome? Mangá. Dos mangás, dos mangás, e de toda essa coisa de quadrinho, né? A periferia é formada pela televisão, gente. Ela não é formada. A educação da periferia não é pelo Estado, é pela televisão, principalmente pela TV Globo. Isso a gente vê claramente quando vê um filme da periferia. A necessidade da tal qualidade Globo, como é que é? Padrão Globo de qualidade, ela está impregnada em todos os filmes da periferia. Eles são a cor, eles têm aqueles mesmos planos, eles estão muito longe da estética da fome dos anos 60, mas muito longe, porque o padrão é um padrão, a formação é toda de desenho animado, de gibi, de cultura de massa. A cultura de massa forma a periferia. Então, a gente tem que ver também que, quer dizer, esses elementos estão todos muito presentes nisso. Vou passar rápido. Mesmo o grafismo em que essa geladeira é fantástica. No design, você tem a reciclagem com estilo, que é, e os materiais, né? Esse Jeep, por exemplo, esse Jeep ficou exposto aqui, o carrinho feito de coco, mas é um carrinho moderno. Aqui é uma Mercedes-Benz para vender suco. A música também, vou passar batido. E o estilo é isso que eu estava falando, não é mais a mão do povo na periferia. É realmente atitude, gana, proativo, garra, uma coisa de poder imediato. A gente pode ver na moda e na atitude os signos que são americanos, que são brasileiros, que são africanos. Você tem uma mistura aí fantástica, mas todas muito no sentido do empoderamento. Toda essa estética, ela procura um poder. E não uma... eu vou repetir um negócio que, se eu ouvir demais, que pode ser visto nessa estética com muita clareza, que é a repetição dessa frase. Na periferia não há carência, há potência. Isso aí é que é metabolizado em toda essa estética, em toda essa cultura. Isso é uma coisa que qualquer parada que você der em qualquer boteco de periferia, você vai ouvir de novo. É quase que um lema. Não há carência, há potência. E as novas modas, o importante é ter estilo, a qualquer preço, com baixo custo. Essa moda não é uma moda de periferia, não é uma moda de raiz. A exposição que nós fizemos no Correio, o Gringo e eu, começava com as calças gangue, que foram inventadas na periferia. É uma que levanta o traseiro, assim. E então tem um acolchoamento, né, na parte de trás. 5 minutos? Puxa, eu vou correr, então, com as imagens. É importante ver esses estilos, porque a gente mostra bem essa questão da metabolização, da articulação de vários olhares, de vários saberes, de várias culturas, e essa coisa afirmativa de tomar o poder, tomar a voz, de ser ator. Ser diferente é legal. Literatura também não vou parar, mas tem o boom dos saraus, que eu gostaria de discutir depois, na hora do debate, porque o saraus é das coisas mais importantes que tem no momento, porque é um movimento, você não tem um movimento literário, não tem um movimento de grafite. Eu acho que o único movimento cultural que você tem na periferia hoje é sarau, que engloba tudo, né? Isso aqui é o sarau da Cooperifa, que aqui em São Paulo é o mais conhecido, o mais... Esse daqui é o Alessandro Buso, Nelson Maca, na Bahia. Arquitetura sustentável também. Nós fizemos todo um pavilhão de grades e
reaproveitamento de azulejo. Passando batido. Isso aqui vai aparecer de novo na exposição. Isso aqui já é em Recife. Faz nascer duas grandes... Esse protótipo foi essa hipótese que nós fizemos da favela como fluxo. Tá? E a hipótese aqui era o informal, o ilegal, o divergente como propostas de inovação, e não como de expressão de um grupo social. Como a gente tinha muita dificuldade de se mexer aí, por conta da potência que aflorava na parceria, a gente resolveu fazer uma coisa chamada curadoria compartilhada. Nunca a gente programou nenhum... São vários projetos que tem dentro desse protótipo, nenhum deles é feito por mim e pelo Gringo, por exemplo, por mim e pelo GOG, por mim e pela Numa Ciro, que faz a Universidade das Quebradas. A gente faz sempre uma curadoria compartilhada, tanto os artistas do centro quanto artistas da periferia, pensando a exposição. No caso dessa exposição aqui, somando informação, remixando olhares, que foi a estética da periferia dos Correios, o que aconteceu? A gente botou a garotada, a molecada, toda trazendo para a gente os objetos que eles achavam belos, o que foi um espanto, porque eram todos pop. Não tinha o que eu imaginava que fosse uma cultura de periferia, não me foi apresentado. Foi Centro Cultural do Correio em 2009, 2004. A moda é um turbilhão. Se você passar, por exemplo, na Rocinha, na favela da Rocinha, que é uma favela dentro da Zona Sul, você tem uma rua inteira chamada Via Ápia, não por acaso, que é só de loja de moda. E o centro está começando a ir lá comprar. Só que eles dizem que as madames não têm bunda para usar aquilo. Então fica feio. Isso aí são os grafismos. Nós pegamos todas as... Depois, em 2007, nós fomos para Recife, numa exposição, numa MAN chamada Diálogos Urgentes. Nós pegamos uma parte do que foi feito no Rio, que era uma exposição de 4 andares, bem grande, pegamos uma parte disso e levamos para Recife e fizemos o mesmo procedimento de curadoria compartilhada em Recife e expusemos as duas juntas, Rio e Recife, por isso que chama-se Diálogos Urgentes. Isso aí é uma MAN, nós fizemos Diálogos Urgentes, foi em Recife. O nosso logo desse protótipo é engraçado porque é uma coisa que é um hambúrguer, é difícil da própria periferia engolir esse logo. É um hambúrguer com o suco do lado. Esse hambúrguer com suco foi tirado no interior do Ceará, uma foto pelo Gringo, de uma pequena, de um mini bar, do mini boteco de estrada. E o frontal era todo esse hambúrguer com isso. Que a gente estava exatamente querendo mostrar que no interior do sertão, foi do Ceará, o hambúrguer era um símbolo da comida oferecida naquele boteco. Né? Passar rápido. As botas no Recife, porque eles trabalham muito para tipo do norte, no Pará, no Acre, no Amazonas, que tem aqueles... que tem, como é que é? Brega Chique, como é que é o nome? Calypso, etc., essas bandas de ostentação. Então, a moda é toda feita na periferia e são inacreditáveis as botas e as roupas. Bom, agora são as coisas que eu acho que eu tenho que parar. Né? A gente tem o protótipo da periferia, faz nascer a coleção Tramas Urbanas, que é uma coleção de livros, onde a gente deu a voz a todos os projetos sociais, culturais de inclusão social, foram escritos, a história deles foi escrita pelos protagonistas. Tá? E aí tem uma experiência editorial de troca muito incrível, porque eu sou editora. Então, o texto que chega teve que ser negociado intensamente com o novo escritor, e esse processo foi um processo que valeu mais para mim do que um doutorado. Depois, faz nascer uma universidade, que é a Universidade das Quebradas, que não vai dar tempo de falar, mas é um laboratório de tecnologia social, onde a gente faz uma experimentação de troca cultural, onde os rappers, só entra artista top da periferia. Nós temos um edital fera, difícil de entrar.
Então, entram os artistas que já têm carreira, que já são reconhecidos. E a gente troca, e a gente dá aula de filosofia, antropologia, eles dão aula para a gente de arte, sobre violência, sociologia, o que eles quiserem. Mas a gente faz um laboratório de troca. E a cada estímulo que a gente dá, eles devolvem com o estímulo cultural deles. E que eu acho que é o projeto da minha vida. Não vai dar para falar mais nada, mas fiz um menu, porque é muita paixão, é difícil falar disso. Obrigado. Bom, vamos às perguntas agora. Eu tenho uma pergunta para a Heloísa. Se nas periferias tudo é correnteza, como buscar estéticas que sejam próprias? Existem estéticas padrão? Estéticas o quê? Estéticas que sejam padrão? Como buscar estéticas Padrão? próprias? Na periferia? Na periferia, onde tudo é correnteza. Não, não tem. Você tem uma... Tem padrão, não. É muito incrível se você fizer a história, que é curtíssima, gente. São 30 anos que tem... 90, né? 90, então quase 30 anos. Então, é uma história muito curta, em que você vê que o rap de 1990 não é o rap de agora e não é o rap de 10 anos atrás. Eles vão mudando, esses gêneros vão como eu vejo com clareza, que eles são sempre articulados com outra ponta cultural, eles não param, não produzem padrão. O grafite também. O grafite talvez seja o mais calmo, o menos mutante e o menos intenso de todas essas artes. Porque o grafite, não sei se o grafite ele tem um input internacional muito grande, ele já tem um prestígio, ele já é uma arte quase que de museu. Então, o grafite não tem, me parece que não tem a efervescência que tem as artes da palavra. E não é porque eu sou de letras, não. É porque realmente o barulho acontece no meio da palavra. É teatro, é cinema, não tanto, é o rap, que é uma ritmo e poesia, né, que no Brasil é traduzido por ritmo e política, em vez de ser ritmo e poesia. E então você tem, é bastante político, né, você tem a coisa da palavra, você tem os saraus também, que se modificam quase a cada sessão. Eu não vejo um padrão. Eu vejo a graça da periferia, essa multiplicidade e essa tentativa de articular raiz com centro, passando por um lugar que é um laboratório de fermentação. Obrigado. Uma pergunta para a Adélia agora, que se talvez se relacione um pouco com essa questão da multiplicidade. Como lidar com esse Brasil tão múltiplo? Como falar em gente? Somos eurocêntricos aonde? Eu acho que a prática das instituições culturais é basicamente eurocêntrica. Eu acho que a gente sempre... por isso que eu acho que essa atitude até que o Adriano está tomando aqui é uma atitude que acaba tendo uma conotação político-ideológica, assim, de afirmar uma outra visão. Agora, eu acho que a gente está vivendo há mudanças recentes importantes. E até hoje eu estava lendo no jornal a inauguração ontem do pavilhão da Cláudia Andujar em Inhotim, e aí a crítica do Fábio Cipriano fala que as imagens da mostra, né, as imagens da Cláudia Andujar, com a sua magnífico trabalho com os Yanomamis e o trabalho anterior também, que as imagens dela representam um raro compromisso humano e social, que tem na arte apenas um de seus aspectos. E eu acho que essa questão desse compromisso humano e social está cada vez mais presente. Eu acho, recentemente, a gente está tendo isso. E, recentemente, também, a gente está vendo, eu acho que, de 2010, que foi a exposição Puras Misturas para cá, a gente teve exposições muito importantes que foram reconfigurando um pouco o próprio status quo. Agora, eu acho que ainda permanece os museus institucionais, assim, eles não têm coleções significativas, privilegiam sempre a arte chamada moderna, a arte contemporânea, mas a arte europeia, e não tem coleções significativas de arte que a gente aqui está chamando, até eu acho que aqui seria um ótimo lugar para a gente discutir isso, existe essa oposição entre erudito e popular. Qual é a nuance que tem entre o adjetivo popular e o nome do povo, né?
A própria Lélia, quando foi fazer o dicionário que você editou, né, Heloísa, ela chamou de dicionário... Ela me deu o maior trabalho, porque ela tinha posto cultura popular quando a gente pediu financiamento. De repente, caiu a ficha, ela não queria mais, mas já estava... A Petrobras não deixava mudar. Ela foi com ferro e fogo para dizer que não é popular, ela é do povo. Foi uma briga ali com a Petrobras. Eu acho que de lá para cá tem algumas iniciativas bem importantes, como todas essas iniciativas do Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro, comandado pela Vilma Eide, curadores importantes de arte contemporânea, críticos importantes de arte moderna, arte contemporânea, como um Rodrigo Naves, se debruçando sobre a produção de um gênio brasileiro atual, como o Véio, lá de Sergipe. Essas coisas estão mudando um pouco o cenário e estão deixando a gente com uma visão um pouco menos eurocêntrica, mas eu acho que o status quo ainda é um status que nega um pouco a gente se conhecer, conhecer a si próprio e mostrar essa pluralidade que nos marca. Deixa eu complementar rapidinho isso que ela falou. Na periferia tem uma coisa muito engraçada, porque eles querem o centro, eles querem a Europa, eles querem os Estados Unidos. Eu me lembro que eu fiz então, essa questão do eurocêntrico, ela não se coloca muito, porque eles veem como um direito ser eurocêntrico, é bem complicado. Deles, né? É muito engraçado que eu fiz um seminário de literatura e o Ferrez deu um soco na mesa e disse assim: eu tenho direito ao Flaubert, eu quero ser o Flaubert. Ele não estava dizendo que ele queria, sabe, ele não era um par, ele não estava citando, por exemplo, o Capitão de Areia, que é o mito, ou a Conceição Carolina Maria de Jesus, que seria... Agora, não, ele quer ser o Flaubert, ele quer isto. É muito engraçado, porque é uma certa inversão de expectativa. A gente está querendo se livrar do eurocentrismo, eles querem olhar com aquele olho, ter direito a olhar com aquele olho também. Isso é tão curioso, eu fico tão ignorante quando eu fico olhando para eles assim. Uma pergunta geral que se conecta sobre essa questão das instituições, que acho que vocês duas podem responder, seria: muitas vezes as instituições culturais incluem a cultura do outro, a cultura dos outros, na forma de uma apresentação, mas quase nunca esse outro participa na definição dos conteúdos dessas apresentações. Como evitar a autoridade cultural nesses casos? Eu acho que eu já falei, eu fico lívida, eu não consigo não ser autoritária, porque eu tenho minha voz. O jeitinho que eu arranjei foi realmente compartilhar uma curadoria, que ainda é imperfeito. Porque, por mais que você tente fazer uma ecologia de saberes, por mais que você tente negociar saberes, a gente é etnocêntrico, não adianta. Então, eu acho que tem que marcar esse lugar e tentar trocar. Porque olhar com o olho do outro, você não vai olhar, não. Mas não vai mesmo. Eu acho também que a gente tem a chance de criar dentro das instituições instâncias em que esse outro possa se colocar, né? Um dos programas do pavilhão era que as pessoas se vissem não só como consumidoras ou espectadoras, mas como produtoras de cultura. E há várias formas de se fazer isso que a gente previu naquele programa museológico, desde instalações junto com a exposição, chamando depoimentos sobre os assuntos que estavam em pauta ali. Enfim, há várias formas de fazer isso, e hoje, com as redes sociais, você tem isso muito potencializado. E a gente também tem hoje uma palavra-chave do que está acontecendo, por exemplo, na área do design, em várias áreas criativas, essa questão do coletivo criativo, né? As pessoas se reunindo, diversos saberes, diversas coisas. Isso está acontecendo muito entre os jovens, então, cada um trazendo uma contribuição para o piquenique, fazendo coisas e criando. Acho que isso está mudando também o cenário do que a gente está vivendo hoje. Délia, uma pergunta para você. Como a tecnologia complexicou as relações entre artesanato popular e indústria? Não sei nem se eu tenho... Eu acho assim que havia uma convicção de que a indústria ia matar o artesanato.
E no início dos anos 70, num texto absolutamente visionário, o Otávio Paz, mexicano, ele escreve um texto dizendo que não, que ao contrário, que a indústria não só, que a sociedade contemporânea estava dando sinais do contrário, que o artesanato não ia, que a indústria não iria matar o artesanato. Isso a gente vê muito hoje. Então, acho que a gente vê, em um ou outro caso, uma evolução, uma coisa da indústria que parte de um saber artesanal e que agrega máquinas e que parte dessa produção. Agora, a gente também está vivendo hoje um momento muito interessante em que as tecnologias, as técnicas manuais estão se confundindo e se juntando às técnicas digitais. Então, a impressão tridimensional em casa, em impressoras tridimensionais, a partir de arquivos feitos, arquivos digitais, vai revolucionar o jeito com que a gente faz e consome objetos. E nessa junção a gente está vendo coisas muito interessantes entre a junção do digital e do manual. Eu fui para o último Festival de Design de Londres, agora em setembro, e no East London, sem identificação na porta, um monte de garagens, né, e com esse movimento, que é o movimento que está acontecendo hoje, que é dos makers. E numa dos simpósios em que eu estava, a pessoa, no começo da palestra, pergunta: levante a mão aqui quem está, no momento, usando alguma coisa que fez com suas próprias mãos. E nessa palestra que eu estava, talvez por ser uma palestra para um público bem ligado nesse assunto, uns 20% levantou a mão. E esse cara, que é até um catalão, ele diz que a cada palestra que ele está dando, ele está fazendo essa mesma pergunta e cada vez maior o número de pessoas que se manifesta. Então, acho que a gente está vivendo um momento de confluência entre o industrial, o artesanal e o digital, mas é um momento em que o artesanal tem mais força, está tendo uma força muito grande. Não é à toa que a Amazon acabou de lançar a venda de produtos handmade, não está mais vendendo só os produtos, os livros, etc., que a Amazon tradicionalmente vende, como começou a vender produtos feitos à mão, objetos feitos à mão. Obrigado. Luísa, uma pergunta, provocação. Dar a voz, já na expressão, não passa a ideia de conceder, de dar? Passa sim, passa. Mas é o que você tem que fazer. Porque, realmente, a situação do encontro hoje com isso que seria o popular, da periferia, ela é complexa. Ela não é a mesma do povo rural, do que a gente vê antes. É uma disputa de poder, clara. E você tem mais que escutar do que dar a voz, né? Mas escutar também é uma forma de dar a voz. Agora, o que eu acho mais difícil de tudo é uma tradução cultural lado a lado. A tradução cultural é muito difícil. A relação que você estabelece com, no caso, a cultura da periferia, tanto eles te ouvirem quanto você ouvir a periferia é muito difícil. Todo ano, a Universidade das Quebradas muda o programa, vê que estava tudo errado. É bom porque é um laboratório, mas a gente realmente refaz o programa e o conceito todos os anos, porque não deu certo. É bem complicado, porque essa ideia de equiparar, dos dois terem voz, pelo menos na mesma altura, coisa que não acontece. Sim. Uma outra pergunta, ainda girando um pouco em torno desse assunto. Há um uso corrente da ideia de acesso à cultura que desconsidera que, nos últimos anos, a pauta colocada nas periferias e mesmo nas políticas culturais é do acesso à produção de cultura. Nesse sentido, qual é o real desafio da reencenação da exposição à mão do povo brasileiro? Boa pergunta. Eu não sei se você... Eu não entendi muito bem o projeto da mão do povo brasileiro, se ele vai continuar com o conceito de povo brasileiro da Lina, ou se ele vai encarar uma coisa que é muito urbana, que eu já não sei mais se é povo brasileiro. Esse é um pouco o desafio desse seminário. É classe média. É classe média brasileira, com acesso, muito transnacional,
porque é muito incrível, porque o Google Translator ele está levando a periferia inteira a ler textos em inglês e etc. Quer dizer, é muito transnacional. A referência não é local, não é nem brasileira mais. É uma mistura muito grande. Quer dizer, isso é um fenômeno muito urbano. Eu não sei de que povo está falando. Quer dizer, esse projeto pretende falar. Porque se entrar pelo urbano, ele vai ser complicado, eu acho. Você não acha, não, Lé? Eu acho que de 60, nos anos 60, a maior parte da população brasileira ainda era rural, né? E hoje a maior parte é urbana. Não, então, acho que esse é a migração é que deu nisso, né? A migração para as cidades é que deu nessa ebulição. Então, essa exposição à mão do povo brasileiro, eu não sei eu não estou conseguindo imaginar até onde ela pode abrir, porque se abrir as comportas é uma zorra. Porque é verdade, porque é uma tipo de produção que é proativa. Se você der um espaço, por exemplo, eu fui fazer uma pequena coisa de poesia lá na universidade, quando eu vi, estava a universidade inteira blocada, fizeram cenografia toda, é uma coisa de luta mesmo, de pegar o espaço, pegar a voz, sabe? E a estética da periferia a gente fazia junto, mas dava, por exemplo, um espaço no dia da inauguração, entregava para eles organizarem o que quiserem, era livre. Mas no outro dia tinha que segurar, porque senão é muito barulhento. Eu acho que o desafio de vocês é enorme, primeiro para ver isso, né? O que é povo. Povo inclui índio, na minha visão, sempre inclui, porque eu acho que a gente tem muito museu em gueto, ou exposições em gueto. Isso é um museu etnográfico que se opõe a um museu de arte. Para mim, essas duas coisas poderiam e deveriam se complementar, né? E uma coisa é indígena, outra coisa é arte do inconsciente, outra coisa é povo rural e tal. Acho que o desafio, sei lá, seria fazer uma coisa integradora e, principalmente, eu acho que há uma visão de que há essa coisa nostálgico-regressiva em busca de uma suposta autenticidade, que era a defesa dos folcloristas. Ela diz, essas manifestações acabaram, ai, que pena e tal. Então, fica só essa nostalgia regressiva que não leva a lugar nenhum. Então, acho que o desafio principal de vocês vai ser como dar conta dessa extrema vitalidade que a gente vê hoje na produção do povo brasileiro e como é que se vai entender que é esse povo, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando que se fosse eu daria um setor para ser curado e montado pela periferia. Porque a relação é a barra pesada. Se você for, sabe, escolher alguns grafites e botar algumas coisas, vai dar muito certo. Adélia, uma pergunta sobre essa questão indígena que você mencionou rapidamente. Como explicar os novos museus indígenas que querem a forma ou a estratégia eurocêntrica para poderem ser ouvidos? Eu não sei que aqui museus estão se referindo. Eu conheço alguns museus, por exemplo, nunca visitei, mas esse Museu Cuarre, que foi concebido pela Lux Vidal nos povos do Oiapoque, como os... agora me fugiu. Esse é um museu concebido pelos indígenas e não acho que eles estão... eu nunca visitei, mas pelo que a Lux conta, né, e pelo que eu vi numa belíssima exposição que a Lux Vidal fez no Museu do Índio, esse é um museu em que os próprios índios querem se reconhecer e serem reconhecidos, o que é uma coisa super importante, eu acho. Na hora em que um velho também ele faz, não sei quem aqui já teve oportunidade de ir no magnífico, visitar esse magnífico artista que é o velho, que tem um museu do sertão. Ele fez um museu, além da produção artística dele, de esculturas a partir de galhos que ele encontra ali na redondeza rural dele de Sergipe. Ele fez um verdadeiro museu do sertão, como ele chama, em que ele se deu a sofisticação de reproduzir todo o arruamento das ruas da cidade onde ele nasceu, quando ele era criança. E eu achei incrível, assim, eu acho que por força enfim, ele faz esse museu para ele próprio
trazer, como ele diz, para as novas gerações, o que é a cultura do sertão e o que é essa cultura em modificação, né? Agora, só lembrando dessa coisa que eu falei muito en passant sobre esse preconceito que ainda persiste muito forte, quando houve na Galeria Estação uma exposição do véio, a Folha deu uma matéria, o que já é maravilhoso, porque deu uma matéria sobre a exposição. Só que aí a chamada era assim, popular compose. Eu achei incrível isso, quer dizer, até pode ter exposição sobre arte popular, mas desde que esse povo fique quietinho no seu canto, sabe? Igual Que Horas Ela Volta, o filme, né? A gente se oferece, a patroa oferece a comida, o sorvete, sabendo que a empregada vai saber dizer não e ficar humildezinha no seu lugar. Então, eu achei muito dessa exposição à mão do povo brasileiro. Agora, porque tem uma mudança de posição de sujeito aí. Os tempos são outros, né? Como enfrentar esse desafio? Vou fazer uma pergunta aqui, pode ser geral. Ainda sobre tecnologia, será que fenômenos como o tecnobrega e os bailes funks são a síntese entre o popular e o industrial, em sua contradição? Para mim? Pode ser para você. Não sei, não. Eu acho que tem um uso novo, é uma forma de uso nova. O tecnobrega, por exemplo, é uma apropriação da tecnologia, não é um uso da tecnologia, é ostentação. Essa palavra vem imediato por eles. Eles vendem a ostentação. Não é que você tenha a aparelhagem necessária para você fazer aquele show. Você triplica em vez de um alto-falante, tem 30 alto-falantes. É uma coisa chamada tecnobrega. Quer dizer, você pega e você encena uma escala de tecnologia para mostrar isto. Não é o uso da tecnologia na música. Não sei se eu estou sendo clara, mas é uma coisa de ostentação, é uma antropofagia. De onde você acha que vem essa questão da ostentação? Hein? O que motiva essa ostentação? O poder. Por isso é que eu estou dizendo. Tudo gira um pouco, o funk também fala disso. É uma festa que fala disso. É uma voz que fica cada vez mais alta. É uma coisa de invadir. Se você for passar 5 minutos num sarau, você vai entender isso. É uma coisa muito impressionante, a tomada. É nós, é nós, é nós. E a nós é uma bandeira, estava até na fala sexta parte da fala da Adélia, o é nós é uma coisa séria. Entendeu? Por isso é que eu acho muito difícil essa relação na hora de montar uma exposição. Eu saí pela tangente fazendo com que eles fossem curadores juntos. Porque era a única forma de produzir uma coisa nova. Porque eu não posso olhar um grafite e dizer este grafite dialoga com este Picasso. Fica complicado. Porque, não sei, eu perdi a voz junto. Eu não me sinto autorizada. É esquisito isso. Eu sei que eu sou autorizada, mas a gente está numa conjuntura nova. Sobre a pergunta original, né, que falava dos ritmos, da coisa tecnológica e tal, eu acho que ainda uma das melhores imagens disso é a parabólica fincada na lama, do Chico Science, né, que ele parte do maracatu e capta os sons do mundo e, com isso, ele cria uma nova sonoridade. Não é fácil um músico brasileiro sair numa parte importante lá do New York Times, como saiu quando ele morreu tão novo, e com tanta coisa ainda por fazer, e saiu dizendo isso, que o Chico Science tinha criado uma nova sonoridade. E no mundo em que a gente está vivendo tanta coisa, tanta mesmice e tudo, em que essa originalidade faz tanta falta, eu acho que essas pessoas, né, nós todos estamos recriando o tempo inteiro com uma identidade em movimento a partir das múltiplas influências que a gente vem recebendo. E a gente hoje é diferente do que a gente era há um ano atrás, e felizmente, né, a gente está se reinventando o tempo inteiro e renegando o que a gente falou há pouco tempo. Ainda bem. Vou juntar aqui algumas perguntas para você, Adélia.
perguntando, que fala um pouco sobre a forma de subsistência financeira desses artistas que você conhece nessas viagens pelo Brasil. Como que se dá isso? Em que sistema econômico eles estão inseridos? Eles conseguem sobreviver com a venda da própria arte, da própria produção? Eu fiz esse livro, Design mais Artesanato, o Caminho Brasileiro, e nesse livro eu falo que o maior problema hoje é o problema de logística. Porque a gente sair lá do fim do mundo e chegar até o mercado consumidor, porque os mercados locais já muitas vezes não absorvem. E nos mercados locais, durante algum tempo, a panela de barro, por exemplo, ela que foi substituída pela panela de alumínio. E aí as pessoas põem aquelas panelas todas na parede, bem areadas, bem lustradas, para mostrar como elas têm acesso ao costume. Agora, eu visitando a Irineia, que é de uma comunidade quilombola, perto de União dos Palmares, em Alagoas, ela falando com prazer do gosto do feijão que é cozido na panela de barro, que ela faz. E aí você pega o Alex Atala e outros cozinheiros que estão servindo cuscuz em cuscuzeiras feitas, por exemplo, lá pelo Muquem, que é onde a Irineia vive, né? Então, eu acho que esses mercados, há muita dificuldade de venda, mas eu acho que hoje a gente está vendo, inclusive esse CRAB, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, ele vai ter um lugar grande de venda. Agora, a gente vê muito em vários lugares, por exemplo, em Recife, fizeram um mercado de artesanato bem grande, uma loja muito bonita, mas há um problema curatorial sério. Pertence ao governo do Estado, aí o governo atende a demanda do prefeito X ou do prefeito Y, e não há uma seleção. E aí é uma coisa muito confusa, é muito misturado, tem coisa muito ruim junto com coisa boa, e fica muito difícil. Mas eu acho assim que os mercados estão aumentando. A coisa mais fantástica que eu vi nessas viagens que eu fui foi uma loja em São Gabriel da Cachoeira, mantida pelos indígenas, em que eles vendiam lá e vendiam por internet. E aí, hoje também a gente está vendo várias comunidades de pessoas que até 5 anos atrás tinham dificuldade de acesso a um monte de coisa, hoje tendo seus próprios e-mails e remetendo as suas produções pelo correio a partir de um e-mail que é recebido. Bom, e nossa última pergunta, que gostaria que fosse uma pergunta para as duas, uma pergunta geral. É possível pensar que o artesanato e o preconceito com a atividade manual, com o trabalho manual, possam remontar ao nosso passado escravocrata e colonial? Eu acho que não é só possível, como realmente é verdadeiro. Eu acho que assim, aqui assim, quem suja as mãos, né? As pessoas de mãos sujas é quem põe a mão na massa, né? E quem pode não faz, manda fazer. E hoje isso está sendo muito, eu acho que isso é muito forte nas sociedades escravocratas, como o Brasil. Ainda hoje isso persiste muito, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de rápida mudança disso, com essa coisa, e você vê hoje nessas comunidades urbanas, você vai numa Praça Buenos Aires, num bairro de elite de São Paulo, você vai lá no fim de semana, tem um monte de classe média, de doutoras e homens também, crochetando e tricotando, envolvendo as árvores com seus tricôs. Acho que essas coisas estão mudando muito, mas, sem dúvida, eu acho que o preconceito é muito forte, e essa coisa que é uma coisa totalmente segunda categoria e que, enfim, realmente vem dessa herança escravocrata, sim. Eu também acho que tem tudo a ver, tem esse preconceito forte, eu acho que sim, remonta à escravidão. Agora, na periferia, eu não vejo muito atividades manuais, é interessante, eu vejo muito customização. Você pega, por exemplo, uma blusa e corta e faz um bordado e customiza. Tudo é um pouco reciclado, é por isso que eu falei que a articulação e a negociação talvez o padrão, digamos, respondendo atrasado, desse tipo de manifestação cultural. Se você pegar toda a atividade manual é em cima de outra coisa que era industrial. Mas tem muita atividade manual. E vende. Agora, tem uma coisa também que é importante, que é o e-commerce.
o que está se usando de tecnologia para dois propósitos importantes pela periferia. Um é visibilidade. Se você for, por exemplo, atrás de um poeta, você abre agora o blog dele, você sabe o que ele está fazendo agora. Ele posta ininterruptamente. Todas essas atividades estão na internet de uma forma que parece que ele não faz mais nada, só postar o que ele está fazendo. E vem com câmera, estaria aqui cheio de selfie, meu, e já estava na rede. Verdade. Então, tem essa coisa que é uma das necessidades, que é a necessidade da visibilidade, que é um dos projetos primeiros da cultura da periferia hoje. E o segundo, eu acabei de me esquecer. Eu ia falar, não, era importante. Qual era a pergunta da tecnologia? Ah, era a venda. A venda. Esses livros, por exemplo, feitos pelos poetas, são todos vendidos, são manuais. Aliás, tem. Aqui, a Edições Toró de São Paulo é um primor. Se vocês fizerem a mão do povo brasileiro, por favor, me bota livro da coleção Toró. São lindos, eles são feitos com búzios, eles são feitos assim. Eles mandam imprimir o miolo e a capa é feita em mutirão. E são deslumbrantes, porque são costurados com barbante forte, tem lombada de chita, tem búzios colados. Então, tem livros preciosos, que são artesanais. Mas todos são vendidos por e-commerce e vendem muito bem. Eu sei porque eu editei muitos e eu nunca vendi nas livrarias o que eu dava metade da edição para o autor. A minha metade eu nunca vendia, a metade deles vendia imediatamente por e-commerce e venda agressiva, de mão em mão. Então, a tecnologia está ajudando muito como meio, eu acho, também, não só como criação. Bom, muito obrigado, Heloísa e Adélia, pela essa conversa empolgante. A gente termina essa nossa segunda mesa. Eu gostaria de fazer um aviso. A gente vai ter um intervalo agora, antes da terceira mesa, que terá algumas falas em espanhol. A gente disponibilizou ali no lobby fones para tradução simultânea. Tá bom? Obrigado.